O que que é o bem e o que que é o mal, de acordo com o ensino dos espíritos superiores? Então a gente vai pegar aqui o livro dos espíritos, por exemplo. Como é que é essa atração, né? De bons ou maus pensamentos que nós possamos ter? Na pergunta 101, vamos ver aqui. A partir da pergunta 100, Kardec traz aquelas três ordens, né, da escala espírita. E aqui na 101, que fala da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, tem uma questão interessante aqui. Quer ver? Está aqui, é no 9, é nesse parágrafo aqui. Está falando dos espíritos que compõem a terceira ordem. Então, a linguagem de que se usam revela o caráter deles, né? Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento, ele pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, aqui vem uma frase interessante que eu gostaria de dividir com a gente. Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. É importante que a gente reflita quando eu estou principalmente num estado reativo, né, estou naquele momento em que a vida me pede uma reação, e eu estou falando de reações íntimas, reações emocionais, o que está sendo insuflado no nosso íntimo? De que forma eu estou sendo convidado por mim mesmo, com a minha voz, na minha consciência, para agir em retorno àquela atitude, ou àquela circunstância, ou àquela notícia? Então, isso já começa a dizer para nós que tipo de vinculações, que tipo de energia mental nós temos comumente produzido, porque a atratividade, nesse caso, é semelhante atrai semelhante. Né? A lei divina, na parte do pensamento, especialmente, e Jesus disse exatamente isso. A árvore que tem raiz má, ela não pode dar frutos bons. E a árvore que tem raiz boa, ela não pode dar frutos maus. Né? Essa inversão, esse cruzamento não acontece. A mesma coisa com o pensamento. Né? Então, toda vez que a gente está vinculado com um pensamento mau, um mau pensamento, a sugestão não vem, vou usar simbologias da Bíblia, né? Não veio dos céus, mas veio dos infernos, considerando céus caminho de ascensão, infernos locais rasteiros, locais horizontais, locais materializados que nós ainda temos. Né? E se nós avançarmos um pouquinho no livro dos Espíritos, lá na questão do bem e do mal, pergunta 600 e pouco. Aqui, o bem e o mal. Né? Está nas leis morais. Então, aqui nós temos uma definição, né, na pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Os espíritos respondem de forma simples. Simples que eu quero dizer sintético. Eles são muito sintéticos aqui. Quase todo o livro dos espíritos, eles falam, eles redigem pouco, né, a fala dele. Eles transmitem poucas informações. Então, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, os Espíritos nos orientam de que forma que nós podemos ter força mental para que o nosso bulbo magnético, energético do nosso campo mental seja atrativo e associativo com outros bulbos magnéticos mentais em associação com mentes que estão mais esclarecidas e que estão produzindo bons pensamentos e boas intenções. É começar a fazer o bem, né? Porque nós também vamos compreender
que a atitude, quando ela se exterioriza, ela é produzida, ela é compreendida primeiro e produzida na intenção e no interesse no âmago do espírito. Então, um ato de bondade, ele primeiro precisa passar pelo pensamento do espírito, que é um atributo do espírito. O pensamento não é o espírito, mas é o atributo principal, né? E o pensamento atrelado ao processo da inteligência, ao processo das vivências, adere junto um sentimento. Esse conjunto, pensamento e sentimento, que andam juntos o tempo todo, eles produzem ideias, essas ideias tomam forma, essas formas viram propósitos e acaba que a gente materializa uma ação. Toda atitude, por mais que a gente acredite que esteja fazendo de forma automatizada ou muito instintiva, o processo por trás de uma atitude é sempre o mesmo. Pensamento, sentimento aderido de intenção, interesse, gera uma ideia, gera propósito que caminha para uma ação. O que acontece é que quando a gente reage sobre a vida de forma, quando a gente fala que eu fiz automático, fiz por instinto, eu estou apenas, né, não dominando o que de fato me domina, né, que é a minha anterioridade, o meu somatório de esforços de tudo que me trouxe até aqui, as minhas experiências, as minhas memórias atuais, né? Então elas têm quase que força soberana para elas interagirem e elas reagem mesmo. São elas, quase sempre, os nossos primeiros pensamentos são frutos dessas forças. São frutos das nossas reações, porque é a pujança da nossa energia magnética mental que nós viemos alimentando há muito tempo, né? E aí entra o processo da vontade, entra o processo do esclarecimento, para que haja um freio íntimo, que Emmanuel chama de freio superior. Nós precisamos, cada vez mais, o vigiai e o orai. O conhecimento da lei de Deus precisa começar a frear as nossas reações. É quando a gente deixa o instinto para a inteligência, né? A gente precisa dizer para o instinto que até aqui está tudo bem, ele nos ajudou, ele protegeu, ele ajudou a gente a se preservar, ajudou a gente, inclusive, a ter interesses pessoais, a distinguir, inclusive, o certo e o errado, porque o instinto ajuda nesse aspecto, mas agora, compreendendo a lei divina, compreendendo o mecanismo da lei divina, a gente precisa usar a inteligência, usar a razão, para discernir se aquela reação que brotou, né, de dentro de nós, ela está, e se eu externalizá-la, ela contribui para o meu processo evolutivo, ou se ela me mantém ou na retaguarda ou num ambiente de neutralidade. E nós agora já sabemos que a neutralidade e a retaguarda têm o mesmo efeito para o espírito, ou seja, não progresso. Né? Tem consequências, umas mais, outras menos, porque aquele que não faz o bem, mas não faz o mal, tem a lei da misericórdia, nesse balanço entre justiça e misericórdia, tem uma ação diferenciada do que aquele que está praticando o mal por decisão e por discernimento e por vontade. Né? Mas não há progresso nem na neutralidade e nem na retaguarda. A única forma de nós progredirmos e evoluirmos é estarmos em posição de vanguarda. E para estar em posição de vanguarda, o processo é vigia, se autoconheça, compreenda o outro, enxergue no outro com olhos divinos, que ali é uma centelha divina, entenda o processo humano que você está inserido, traga o conhecimento da lei divina, refaça o aprendizado, converse com a sua intimidade, reargumente para você mesmo o que você já tem que deixar para trás e o que você precisa fazer de esforço pela vontade para adquirir, e comece a produzir novas semeaduras para que um dia a colheita também seja feita com frutos renovados. Né? Então, o quanto nós precisamos fazer o bem? Kardec pergunta, essa pergunta ela é muito
muito instigante para a gente, né? 642. Para agradar a Deus, olha, agradar a Deus nós precisamos entender aqui nessa pergunta de Kardec, ou seja, para cumprir a lei divina, para que eu fique na vanguarda, para que eu tenha uma postura de acertar e assertivo com as decisões que eu preciso tomar, e aqui está, ó, agradar, para que eu assegure uma posição futura de reconhecimento na minha consciência de que eu estou fazendo a coisa certa, bastará que o homem não pratique o mal? Então eu não faço mal para ninguém. Como é que eu estou nessa parada? Como é que eu estou nessa corrida aí? Os espíritos respondem: não bastará. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aí eles fazem uma remissão aqui à carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos abrir aqui. O que diz Tiago 4,17? Estou aqui na carta de Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? E pecado esclarecido para nós espíritas, inclusive Paulo, né, o apóstolo Paulo esclarece isso bem para a gente, é justamente quando você erra o alvo. Errou o alvo da lei de Deus, está pecando. Por isso que as respostas são sempre num contexto de que o acerto está em fazer o bem. Né? Fora disso, há sempre um mal. Mais ou menos mal, mas é sempre um mal. Né? A forma limpa, e para sermos um vaso limpo, é agir e buscar o esforço de fazermos sempre o bem.